Hoje eu gostaria de abordar esse tema, né, que é o poder do pensamento. Por quê? Todo mundo sabe, né, que a gente tem o pensamento de forma contínua, o tempo todo do nosso dia. Até quando a gente quer não pensar em algo, a gente está pensando, a nossa mente não para, até quando a gente dorme. Mas o que será que é o pensamento? Do que ele é composto? Qual que é o alcance dele? E é essa reflexão que eu queria trazer para a noite. De acordo com Freud, o pensamento é o deslocamento da energia mental. E aí eu fui procurar o que significa energia de acordo com a física. É a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar um trabalho. Então eu grifei ali energia, que significa realizar um trabalho. Juntando tudo isso, a gente conclui que já que o pensamento é o deslocamento dessa energia que é capaz de gerar um trabalho, o pensamento é capaz de criar alguma coisa. Não é uma simples invenção da nossa mente, o pensamento é criativo. E o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Mas é o cérebro que executa os comandos da nossa mente. E quais são as características do nosso pensamento? Ele é volátil, criador, que a gente acabou de dizer, flexível, pode ser controlado e governado pela razão, pelas emoções, sentimentos e paixões. Isso é muito importante. Porque a gente não consegue parar de pensar, mas a gente consegue educar o nosso pensamento. Se ele é governado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, de acordo com as minhas atitudes, com o que eu sinto, com o que eu cultivo, serão meus pensamentos. Nos humanos, o pensamento é contínuo. Os animais, eles pensam, mas o pensamento é fragmentado. E aí eu até coloquei essa referência do Divertidamente, porque no filme tem que as emoções, né, controlam as nossas ações, mas as nossas emoções e os nossos sentimentos também controlam o nosso pensamento. Se eu sou uma pessoa que vivo com raiva, que vivo irritada, eu não vou ter pensamentos de calma, pensamentos bons. Se uma pessoa me fechou no trânsito, eu estou extremamente irritada com aquela pessoa, estragou meu dia. O que eu fico pensando o dia inteiro? Que eu fiquei com raiva daquela pessoa, que eu deveria ter xingado, que eu deveria ter feito N coisas. Então aí a gente já começa a refletir sobre como eu estou me portando e como que é o meu pensamento. Será que eu estou nesse pensamento aí da raiva? Será que o meu pensamento, quem domina é a alegria? Quem que domina meus sentimentos e pensamentos? Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondentes à natureza do mesmo pensamento, e que aí combinam em maravilhoso jogo de cores, tal como se dá com as gotículas de água desprendidas de uma cascata quando atravessadas pelo raio solar, apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tona. Então, o pensamento ele tem forma, ele não é uma simples atitude de pensar, ele tem essa forma, ele tem vibração. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma e uma coloração determinada. Se a gente parar para pensar, quando a gente faz uma prece, muitas vezes a gente não fala, a prece nossa está em pensamento. Então, se os espíritos superiores são capazes de ouvir a nossa prece que a gente está pensando, que dirá de tudo o resto que a gente pensa, né? Não vai ser só a prece. E esse pensamento que eu tenho, um exemplo na prece, ele tem uma forma, uma cor. Então, olha a responsabilidade da gente. É claro que os espíritos não vão querer ficar toda hora vendo o que a gente está pensando, que eles têm
mais o que fazer, né? Mas qual será que é o meu campo mental? O que será que eu estou mostrando na minha tela mental para quem tem essa capacidade de ver? E aí tem essa frase do René Descartes, penso, logo existo. Por quê? A nossa vida é feita de pensamentos. Como eu disse, a gente está pensando o tempo todo. E o que eu penso é o que faz o que eu sou. Eu penso o que eu sou, eu penso de acordo com as minhas atitudes, de acordo com os meus sentimentos. A mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Reparando assim, pessoas, por exemplo, que têm aquela sede de vingança, que aconteceu alguma tragédia, sei lá, de repente um assassino matou alguém da sua família. Aí a pessoa fica querendo se vingar, fica fixo naquilo. A gente consegue reparar que até a fisionomia da pessoa é diferente. Comparando, por exemplo, com os monges, que estão sempre com o pensamento elevado, aquela fisionomia leve. Então a gente realmente acaba se tornando tudo aquilo que a gente pensa, seja para o lado bom ou ruim. E aí existem as formas de pensamento. A ambição são formas retorcidas, como que dispostas a aprender o cobiçado objeto. Então os pensamentos de ambição têm esse formato aí. Depois, o pensamento preocupado com a resolução de um problema, filamentos espirais. Isso está na literatura espírita, não foi nada da minha cabeça, mas são os formatos de cada tipo de pensamento. Sentimento endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, projéteis. Cólera. Assemelha-se ao zigue-zague do raio. Aí a gente vê que quando a gente vê em história, no gibi, né, que esses raios têm um fundamento, porque é como é o pensamento de quem está com raiva. Medo. Jatos de substância pardacenta, respingos de lama. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a gente tem a seguinte pergunta. Os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Aquilo que eu comentei, né? A gente pensa, a gente emite a vibração, emite cor, tem as formas, e os espíritos conseguem ver. E aí a gente pensa, né? Ah, mas isso daqui só eu estou pensando, ninguém sabe, ninguém precisa saber, é um pensamento, é uma coisa muito íntima. Mas a gente não consegue esconder, a gente não consegue disfarçar. Por isso a importância da gente educar o nosso pensamento. Porque a gente está plasmando tudo isso que a gente está pensando. Por melhor que a gente tenha, por mais que a gente tente esconder, a gente não consegue. Então, se a gente tem pensamento, às vezes eu estou falando uma coisa... eu gosto tanto dessa pessoa e eu estou tendo aqueles pensamentos, mas eu quero que ela adoeça, eu desejo mal para ela. O meu pensamento está mais falando por mim do que minhas próprias atitudes que eu estou tentando fingir. E ainda, no capítulo 9 tem, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Nós sempre estamos acompanhados de espíritos, né? Sejam eles espíritos amigos, nossos mentores, ou os espíritos menos evoluídos. Só que depende da nossa evolução, com quem que a gente vai se sintonizar. E claro, da mesma forma que tem a sintonia, a influência para o bem, tem a influência para as coisas negativas. E aí tá, a sua influência é maior do que supondes. Às vezes a gente está num dia bom, tá tudo certo, de repente bate aquela tristeza, ou você começa a lembrar de uma coisa que nem está fazendo parte do seu dia a dia. Pode ser uma influência, só que vai depender da nossa atitude e da nossa sintonia, se eu vou acatar isso ou não. Os espíritos estão junto com a gente de acordo com o nosso comportamento, e eles não podem guiar nossos atos se a gente não permitir. Eles podem influenciar, mas cabe a nós barrarmos ou então aceitar cada sugestão que a gente recebe. E aí nós temos alguns tipos de ondas do pensamento.
Só uma explicação: a amplitude é a altura da onda e a frequência é o número de oscilações. Então aqui nós temos a amplitude e a frequência. As ondas superiores são raios super ultra curtos, baixa amplitude e alta frequência, alto poder de conexão e transformação. As ondas inferiores, alta amplitude e baixa frequência, baixo poder de penetração e curto alcance. E aí os tipos de ondas pensamento. Quando a gente está acordado, consciente, elas são longas, ou seja, tem um pequeno alcance. Quando a gente está relaxado e durante uma meditação leve, elas são médias, de médio alcance. Quando a gente está numa meditação profunda ou empenhado em solucionar algum problema, elas são curtas, frequência elevada, longo alcance. E um sono, quando a gente não sonha, super ultra curta, são as que se exprimem as legiões angélicas. E aqui tem o que eu comentei da influência do pensamento entre os encarnados e desencarnados. Então, quanto mais curta for a onda, mais elevado é o espírito. Aqui a gente tem, por exemplo, um espírito elevado e um espírito menos elevado. Aqui está escrito maldoso. E o médium? Vejam, aqui a onda do espírito menos elevado é uma onda média. Ela está comunicando com o médium, eles estão em sintonia. Agora, veja a onda curta do espírito elevado. Bloqueia, porque ela é diferente, eles não estão sintonizados. Então, esse médium está somente sintonizado com esse espírito menos evoluído. Já nesse caso aqui, ó, a onda do espírito maldoso, ela é maior, e bloqueia, porque não está na mesma sintonia do médium. Ele está em sintonia com o espírito elevado. E aqui está escrito no rodapé: através do pensamento, os espíritos podem manipular o fluido cósmico universal e criar o que for de sua vontade, porque o perispírito, por propriedades de plasticidade, que é o comando do espírito, se modifica. Então aqui vai depender da nossa sintonia. O espírito pode tentar colocar pensamentos na nossa cabeça, tentar ajudar a gente a fazer alguma coisa que não seja tão legal, mas se eu estiver na mesma onda, vibrando na mesma intensidade que ele, vai ser como se fosse um pensamento meu. Agora, se não, esse pensamento vai ser endereçado a mim e eu vou bloquear, não vai chegar. Pensamentos e sentimentos. O nosso pensamento nunca anda sozinho. O pensamento gera sentimento e vice-versa. A gente pensa, a gente sente. Isso é muito fácil de notar. Quando a gente pensa, por exemplo, em algum familiar que a gente tem saudade, que a gente nunca mais viu, a gente pensa aquilo, já vem aquele aperto no coração, a gente já fica meio chateado. Agora, quando você lembra de um momento feliz da sua infância, alguma coisa legal, a gente já se sente totalmente diferente. E isso acontece também quando a gente entra em determinados ambientes. Tem ambiente que a gente entra e fala, nossa, que vibração gostosa. Aí você já começa a pensar coisa boa também. Diferente de um lugar que todo mundo está pessimista, aí você também começa a pensar coisas ruins. Aí você lembra de uma coisa ruim que aconteceu no passado, que você já superou. Então, pensamento e sentimento, eles estão intimamente ligados. O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual. É impossível eu ter um tipo de sentimento e outro tipo de pensamento. É impossível eu ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa e eu ter pensamentos mesquinhos. A energia dos nossos pensamentos é como se fosse um imã que atrai pensamentos semelhantes aos nossos. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos. Então tem aquilo lá da sintonia. Tudo que eu penso atrai. Se um espírito, por exemplo, ele está propenso à corrupção, ele estava acostumado a roubar, furtar enquanto encarnado. Se eu tenho esses pensamentos e essas ações, ele vai ficar junto comigo. Por quê? Eu atraí ele, a gente está afim. Agora, se eu tenho pensamentos elevados, não tem por que os espíritos menos instruídos ficarem na minha companhia. Esse imã vai atrair coisas boas somente.
E aqui nós temos sua mente e sua lente. Lente escura, mundo escuro. Lente clara, mundo claro. É o que a gente vem falando. Se eu penso coisas boas, eu vou ver o mundo à minha volta de outra forma, com uma ótica melhor, mais positiva. Se eu só penso coisa ruim, tudo vai ser ruim. Tudo isso a gente atrai. Começa pela atração dos espíritos também, que sempre acompanham a gente. Também pelo meu pensamento, que eu estou gerando um sentimento ruim. Então, como que eu quero a minha lente? Eu quero minha lente escura ou a minha lente límpida? E aí nós temos mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Não adianta a gente também querer culpar os espíritos, né? Falar, eu fiz tal coisa porque tinha um espírito obsessor que colocou essa ideia, não era a minha ideia, e eu fiz isso porque eu fui influenciada. Se eu fui influenciada é porque eu permiti, porque as minhas ondas de pensamento estavam sintonizadas com a dele. Então, no momento que eu mudar o meu padrão vibratório, que eu mudar minhas atitudes, a gente não vai mais ser influenciado por esse tipo de espíritos. Então, a gente pode não solicitar diretamente, ninguém vai querer, eu quero que os amigos espirituais menos instruídos fiquem ao meu lado. Claro que não. A gente quer sempre espíritos bons, mentores, espíritos de luz, só que a gente está atraindo muitas vezes. Então, depende só da gente melhorar isso. A combinação dos fluidos perispirituais forma uma atmosfera fluídica comum, transmissão do pensamento e vontade, afinidade e sintonia. Então aqui, todos estão vibrando na mesma intensidade. Então aqui sim, o espírito pode passar para o médium todas as instruções porque eles estão em sintonia. E de acordo com a nossa afinidade, com a nossa sintonia, serão nossas companhias encarnadas e desencarnadas. É muito simples de pensar isso, porque se eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto de ficar em casa, não gosto de sair, quais vão ser minhas companhias encarnadas? As pessoas que gostam de ficar em casa, de ir por um almoço na casa, conversar. Se eu sou uma pessoa que gosta de sair, quais serão minhas companhias encarnadas? Quem gosta de sair, quem gosta de curtir a vida. E assim são com os desencarnados também. E a vibração? A vibração ela é semelhante a um perfume, permanece no ambiente. E aquelas formas pensamento que eu citei também. Então, por isso que a gente muitas vezes, como eu comentei, entra num lugar e se sente bem. A gente chega na casa espírita e fala, nossa, que paz que eu senti. Por quê? Porque aqui a vibração é diferente. As palavras que a gente fala durante todas as reuniões são diferentes, é um local de prece. E essa vibração e essas formas pensamento, elas ficam no ambiente e a gente consegue captar. Não precisa ter uma sensibilidade muito apurada para conseguir captar tudo isso. E o contrário também acontece, quando a gente entra, por exemplo, num lar perturbado, onde só tem briga, essas vibrações e formas pensamentos estão lá também. E aí a gente capta. Aí muitas vezes a gente sai do lugar e fala, nossa, parece que eu estou me sentindo pesado, parece que nossa, apanhei, eu estou me sentindo mal, não estou legal. Por quê? Porque a gente captou essa vibração. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, tudo que eu penso gera uma forma pensamento e isso pode ser captado por todos na minha volta. Então, o pensamento não é tão secreto quanto a gente imagina. Se é possível hipnotizar a mente humana, com mais propriedade, operar-se-á a magnetização das células para determinados efeitos no seu ajustamento. Magnetizar as células nossas com coisas boas. Como que a gente pode fazer isso? Através da prece, através do passe, através do pensamento bom. Se aquelas formas de pensamento que eu citei, elas atingem o outro, ela também atinge a mim. Então eu também vou ficar com toda essa atmosfera ruim. E aí a gente pode reverter isso, que a gente fala magnetizar as nossas células.
não só preciso do outro, a gente também não pode ficar dependente. Eu preciso tomar um passe, por exemplo. Eu preciso que alguém faça uma oração por mim. Claro, isso é muito válido, tem a sua importância, mas eu sou responsável por mim, eu não posso depender dos outros 24 horas por dia. Então, a minha conduta vai magnetizar as minhas células. Um pensamento bom, tentar mudar um pensamento ruim que eu estava tendo, uma prece sincera, de coração. Se a prece, cada vez que eu faço a prece, a gente fala muito aqui, vamos elevar o nosso pensamento. Então, a gente já mudou o padrão do que a gente estava pensando. E que tipo de pensamento será que a gente está tendo? Vendo todas aquelas formas de pensamento, né? Garanto que ninguém ia gostar de ver o seu pensamento, se a gente pudesse ver ele nitidamente, ninguém ia gostar de ver um pensamento naquela forma de projétil, de lama, e todas aquelas coisas feias. Por isso que é bom a gente refletir que tipo de pensamento eu tenho no meu dia a dia, se a minha mente não para. E aqui, irmãos, nós estamos sintonizados de acordo com os nossos pensamentos. Até a gente fala, nossa, para onde será que eu vou depois que eu desencarnar? O que será que vai ser de mim? É simples, a gente sabe, é só a gente ver o que eu penso. De acordo com o que eu penso e da forma que eu ajo, serão os irmãos que sintonizam comigo. E como será que a gente está hipnotizando as nossas células, magnetizando as nossas células? Opa, só voltar aqui. E como que a gente hipnotiza ou magnetiza as nossas células? Que tipo de conteúdo eu vejo? Que tipo de conteúdo eu leio? O que eu faço para magnetizar minhas células? Será que eu só fico pensando coisa ruim? Às vezes eu nem penso coisa ruim para o próximo, mas eu sou uma pessoa pessimista, eu vejo tudo pelo lado ruim, eu só assisto desgraça, eu só assisto filme ruim. E aí, como que eu vou magnetizar minhas células com coisas boas? Então, isso daqui é uma reflexão para nós, para a gente tentar mudar um pouco o nosso comportamento, o nosso pensamento. Mente sã, corpo são. Então, não adianta a gente cuidar só do corpo e não cuidar da nossa mente. A maioria das doenças, elas começam na nossa mente. A gente, às vezes, até uma queda de imunidade pode ser porque eu tive, às vezes, um processo de ansiedade, depressão. Então, imagina tudo aquilo no meu corpo. Eu fiquei pensando em coisas ruins, eu fiquei só no lado negativo. Eu tive um problema muito grande, o meu corpo vai sofrer. Então, por isso que a gente tem que tentar, ao máximo, ter a nossa mente sã. E para ter a mente sã, é impossível parar de pensar? Com certeza, mas a gente começa a aprender a educar o nosso pensamento. E agora eu vou passar um vídeo para a gente refletir um pouquinho. Oi. Oi, o senhor é o seu Samuel Teixeira Rodrigues? Uhum. Encomenda pro senhor. Que encomenda? Que encomenda? Essa daqui, onde é que eu posso colocar que tá pesado? Meu amigo, peraí. Olha só, deve estar havendo algum problema. Eu não pedi nada. Como é que isso tudo aí é meu? O senhor é Samuel Teixeira Rodrigues? Sou eu. Então tá certo. Eu posso botar aqui porque pro senhor assinar aqui a via? Amigo, eu não vou assinar nada. Eu não sei o que é isso. O que é? Eu vou sair assinando coisas que eu não sei o que é. Que é isso aí? Ai, Jesus. Peraí, que aqui na prancha tá dizendo... Deixa que eu vejo, peraí. Dificuldade, problema, infortúnio, dor. E a caixa de problema tá pesada pra caramba. Deixa eu botar aqui que o meu ciático tá gritando. Peraí, eu não pedi esses troços aqui não, rapaz. Tá maluco? Ah, não. Então fui eu que pedi. É meu nome que tá escrito aí? Toma logo isso aqui que isso aqui tá pesado. Ô, meu irmão, olha só. Você acha que eu sou maluco de pedir esse tipo de coisa, rapaz? Esses troços aqui, troço ruim, problema, eu vou pedir isso pra quê? Ô, meu irmão, tem nada de errado aqui não. Tu conhece a lei de causa e efeito? Você encomenda problema quando causa problema. A encomenda chegou. Mas eu não quero esses troços aqui não, rapaz. Então para de culpar os outros e encomenda coisas melhores, né? Mas como que faz isso, querido? Ué, tendo pensamentos melhores. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, o que você acha que vai bater na tua porta? Ah, sim, meu amigo, mas é difícil manter um pensamento bom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um cara normal. Meu irmão, nossa mente é igual uma égua teimosa, entendeu? O primeiro passo é tu ficar de olho nela pra que ela não vá pro lado errado. Mas se a bicha for, tu puxa a rédea dela e coloca ela no eixo, entendeu? Vem, aguinha, vem. Isso aí é a minha mente. Isso é a sua, porque a minha mente não faz isso não. Tá
bom, olha só. Eu sou um cara ocupado, entendeu? Isso é muito trabalho. Imagina você ficar o dia inteiro prestando atenção na sua mente. Eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Não, mas adestrar animal selvagem é assim, meu irmão. De pouquinho em pouquinho, todo dia, até virar um hábito. Tá bom, entendi, né? Pode seguir teu caminho aí. Obrigado, tá? Tchau. Oi, Edson. Entendeu, mas não recebeu? Não, mas agora eu vou ter bons pensamentos, pensar boas coisas, atrair coisa boa. Ok. Ok, aí você vai receber coisas melhores. Mas isso aqui, filhão, já estava encomendado, é tudo teu, ó. Meu Deus do céu, ai, nossa senhora. Mas vem cá, só tem coisa ruim aqui, amigo. Esse tempo todo eu não atraí nada de bom. Ah, não, atraiu sim. Eu tava esquecendo. Aqui. Vou botar aqui pra me desequilibrar, valeu? E de acordo com esse vídeo, apesar de ele ser de comédia, mas faz a gente refletir bastante. As encomendas dele eram algumas. E as nossas? Se fosse a gente estivesse ali no lugar deles, quais seriam as encomendas que a gente receberia de acordo com os nossos pensamentos? E não adianta, se a gente pensar ruim, que nem pensar desgraça, a gente vai receber de volta. E a partir do momento que a gente educar o nosso pensamento, a gente também recebe de volta as coisas boas. E como que a gente está alimentando, mais uma vez, a nossa mente? Uma leitura, por exemplo. Quanto tempo do meu dia eu dedico para uma leitura edificante? Será que eu fico só vendo fofoca, só a vida alheia? Será que eu perco 5 minutinhos, pelo menos, para ler alguma coisa boa, que me faça refletir, que me faça ser uma pessoa melhor? Em relação ao que a gente assiste também, será que eu só assisto desgraça? Será que eu só assisto conteúdos violentos? Como que é o alimento da minha mente? A gente tem todo esse tempo de vida, e qual que é o tempo de vida que eu estou dedicando para a minha melhora, para eu buscar algo realmente engrandecedor? Isso ninguém pode fazer para a gente. A gente pode ouvir, a gente tem diversos exemplos. Chico Xavier, ele tinha tantas limitações físicas, tanto trabalho, e ele estava sempre com um sorriso no rosto, sempre com palavras boas, sempre com pensamento positivo. E não precisa nem ir tão longe. Às vezes a gente com um sofrimento muito menor, a gente já é pessimista, a gente só pensa coisa ruim. Então, exemplos não nos faltam. Temos Jesus, temos diversas outras personalidades, espíritas ou não, que mostraram para a gente como é ter uma vida reta, e garanto que essas pessoas tinham seus dias ruins, mas elas alimentavam a mente delas com coisas boas. E a gente tem que educar, então, as nossas atitudes, educar o nosso sentimento e educar o pensamento. Às vezes parece ser mais fácil educar o pensamento, mas é um conjunto, atitudes, sentimentos e pensamentos. O pensamento, como a gente fala, às vezes a gente nem consegue, a gente já pensou. Só que aí, quando eu pensei uma coisa ruim, quando eu desejei mal a alguém, se eu começo a educar meu pensamento, eu falo, poxa, a vida não olha para eu ter pensado isso, então deixa eu tentar reverter isso, pensar uma outra coisa, pensar em uma coisa boa. Às vezes, naquele momento, por exemplo, quando a gente está muito bravo com alguém, a gente não consegue pensar uma coisa boa para com essa pessoa. Mas por que não mudar essa vibração e pensar em alguma coisa boa que nos faça bem? Sei lá, quem gosta de flor, de repente, eu tô com um pensamento ruim, eu tô naquele dia péssimo, pensa numa flor que te agrada, pensa num animal, tem uma memória de infância, mas pra gente pouco a pouco educar o nosso pensamento para chegar no momento que a gente nem vai mais pensar essas coisas ruins. Vigilância, a gente sempre escuta aqui na casa que a gente deve ser vigilante, seja para com nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos. A gente já não está mais ignorante, a gente já sabe discernir as coisas, o que é certo, o que não é. E não tem ninguém que vai falar para você, olha, isso é errado. A gente tem que ter esse discernimento de que nem tudo me convém. E a oração. Quando a gente não tem mais o que fazer, a gente apela para a oração, né? Mas não deveria ser assim. A oração deveria ser uma constante no nosso dia. Que é o momento que, na nossa vida também, que é o momento que a gente eleva o nosso pensamento, uma oração sincera,
Não precisa ser palavras bonitas, muito menos decoradas, mas é o momento que a gente eleva o nosso pensamento e se conecta ao plano espiritual maior, se conecta aos amigos espirituais, a Deus. Os amigos espirituais querem nos ajudar, só que a gente precisa fazer a nossa parte. E também, como a gente educa o sentimento, o pensamento e as atitudes, através do trabalho na seara do mestre. E o trabalho na seara do mestre não deve ser uma obrigação. A gente não deve trabalhar, vamos citar o exemplo aqui na nossa casa, a gente não deve desempenhar um trabalho aqui na casa por obrigação. Eu vou trabalhar porque eu tenho que cumprir minha obrigação para evoluir. Não, tem que ser com amor. E para trabalhar na seara do mestre, não precisa também ser só dentro da casa espírita. Quando a gente encontra um irmão lá fora que precisa de uma palavra amiga, de um abraço amigo, de um consolo, também é um trabalho na seara do mestre. Então os trabalhos são os mais diversos. Basta a gente querer abraçar e fazer de coração. E a gente deve também utilizar o potencial criativo da mente para o bem. Às vezes a gente é criativo para tanta coisa, né? A gente até brinca que o brasileiro é muito criativo, que o Brasil é uma indústria de memes, por exemplo. Tá, a gente tem que ter a nossa diversão, dar risada, tudo. Mas e a gente utiliza esse potencial criativo só para isso? E para o bem? Todo mundo tem esse potencial. E no Evangelho de Jesus está a fórmula para a renovação dos pensamentos e atitudes. Não existe uma fórmula mágica. Amanhã você já vai ser uma nova pessoa. Não. Mas se a gente seguir o Evangelho de Jesus, se a gente agir como ele nos ensinou, tiver realmente ele como modelo, como exemplo, a gente tem a fórmula completa. Os pensamentos, então, geram sentimentos, os sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se formam um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas, muitos cientistas com humildade são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas cujo cérebro é positivamente ativo. O pensamento faz a vida. Há essas duas realidades aparentemente distintas, o seu pensamento e o pensamento de Deus. Na verdade, a nossa mente procede da mente divina e está em contato estreito com ela, mesmo sem que nos demos conta. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Procure alimentar seus pensamentos com vibrações de otimismo e serenidade.
Quando pensamos em sintonia com o Criador, tornamo-nos copartícipes de sua obra, especialmente em nossa própria vida. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa. Esse vídeo, então, serviu para resumir tudo aquilo que eu falei desde o começo, né? E para a gente mudar, então, os nossos pensamentos, tentar mudar pouco a pouco, para poder sintonizar com os espíritos superiores, para poder se elevar 24 horas por dia. É difícil fazer isso, mas se a gente começar, pelo menos aos poucos, tentar educar o nosso pensamento, aí a gente vai conseguir educar os nossos sentimentos e as nossas ações. E para finalizar, tem uma mensagem aqui de Joana de Ângeles, não é a mensagem na íntegra, é só um pedaço. O pensamento são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirá quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, torna-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as modeladoras da tua vida. Então, que a gente possa modelar a nossa vida da melhor forma, seguindo os ensinamentos de Jesus e mudando. Sempre é tempo para a gente começar a fazer alguma coisa. A gente nunca está velho demais, nunca é tarde demais para a gente tentar ser uma pessoa melhor, ter melhores sentimentos, ajudar o próximo e seguir Jesus e tudo que ele nos ensinou. E agora vamos aproveitar então esses minutos de paz para a gente elevar o nosso pensamento, ficar em prece, refletir e pensar coisas boas. Obrigada a todos e uma boa semana.